introdução, né? É uma aula introdutória. Na realidade, é um feedback aí para pastor Wallace, que vai ser o professor, conhecer melhor todos, né? E conforme foi combinado, nós estaremos fazendo nessa noite. Queremos aqui agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né? Tempos que nós estivermos aqui, fala conosco, fala com cada coração, pois assim, Senhor, passamos, ó Deus, tudo para as tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pastor Wallace, fica ali ou fica aqui, fica à vontade. Está em casa. Para aqueles irmãos que ainda não nos conhecem, conforme anunciado, o pastor falou, eu sou o pastor Wallace, eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, e Deus nos deu a oportunidade de estudar, fazer o bacharel de teologia no STEBS, que é um seminário interdenominacional. Depois o Senhor nos deu a oportunidade de ir para FATES e fazer uma pós-graduação em aconselhamento clínico. Depois também nos deu a oportunidade de fazer uma pós em teologia sistemática. E depois ingressamos no mestrado em exegese, tradução da Bíblia, né? Interpretação da Bíblia aplicada. Eu já leciono há mais de 20 anos no seminário de teologia. Eu lecionei várias matérias, mas as minhas matérias básicas, as minhas matérias de preferência, né? São matérias bíblicas, Antigo, Novo Testamento, teologia, são essas matérias. E eu estou muito feliz em estar convosco, e de forma que nós vamos caminhar aqui um pouquinho. Quero dizer aos irmãos que qualquer dúvida que os irmãos tiverem, basta levantar a mão, nós vamos então assim dar a oportunidade para a pessoa perguntar. Quando a gente vai estudar teologia, não existe pergunta boba, não existe. Toda pergunta ela tem o seu valor. Por mais que você possa achar que não tenha sentido, tem sentido sim. Se você quer saber, tem sentido. Outra coisa, você está pagando. Você está pagando. Ao comprar o seu livro, você está investindo no seu conhecimento. Você está também disponibilizando horas para estudar a palavra de Deus. Então, tudo isso é um sacrifício que você precisa valorizar, não é? Então, você está com dúvida, você levanta a mão, você pode perguntar. Se for dentro da matéria, nós vamos parar e explicar. Se não for, na medida do possível, explicaremos. Se não, eu falo, olha, no final eu te explico isso, que é para os outros alunos não serem prejudicados, como uma coisa que é, às vezes, do interesse pessoal. Tá bom? Todos já têm o livro? Todos vocês já adquiriram o livro? Já estão com o livro na mão? Não? O pastor vai passar agora. Vai ser muito importante se todos vocês tiverem o livro, papel, caneta na mão, também é muito importante. Tá bom? Se alguém puder ver com o pastor ali para distribuir o livro para os irmãos, porque aí depois já vão anotando já no próprio livro algumas coisas. E quanto à nossa jovem, como é que você chama mesmo, moça? Jaqueline. Jaqueline, agilize isso para nós. Hoje é o primeiro dia da aula e eu quero dar algumas noções já para vocês, enquanto a moça avança aqui, no aspecto geral teológico. Pode ser? Vocês ensinam, vocês pregam, vocês dão aula. E eu posso falar algumas coisinhas já assim, não tem nada a ver com a matéria, só que com essa matéria específica, tem a ver com outras, mas a gente é no contexto da teologia em geral. Pode ser? Ok? Eu posso falar algumas coisinhas que nós vamos encaixar aqui ainda. Então vamos lá, vamos avançar aqui algumas coisas. A nível da introdução, esse primeiro módulo proposto pela ETAD é o módulo de profetas maiores. Como vocês podem ver aqui vocês estão vendo a divisão do Antigo Testamento. Aí vocês podem observar aqui, que aqui são os primeiros 5 livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, 5. Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles foram escritos por Moisés, e depois nós temos, depois dos livros proféticos, nós temos os livros históricos.
de forma que os livros históricos, eles vão de Josué até Ester. Depois temos os poéticos, que é Jó, são 5, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cânticos de Salomão. A seguir, nós vamos ter os profetas maiores. Os profetas maiores também são 5 profetas maiores, são eles: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Depois teremos os profetas menores, são 12, de Oséias até Malaquias. Ok? Essa é a divisão do Antigo Testamento. Vamos estudar os profetas maiores. Antes de entrarmos nos profetas maiores, que é o tema do nosso livro, profetas maiores, são esses 5 livros que nós vamos estudar. Nós temos 5 aulas, de 7 às 10, com intervalo. Então, para você estudar 5 livros do Antigo Testamento em 5 aulas, obviamente, para quem já estudou, para quem é professor, ou para quem ouve essa proposta, é um pouco assim óbvio que nós vamos dar uma visão panorâmica, uma passagem assim por cima, como alguém passando de avião, fala assim, ó, ali é Vila Velha, ali é Jardim Marilândia, ali, você entendeu? É alguém passando de avião, não é a pé. A pé aí já seria análise, não seria uma visão panorâmica, seria então análise. Análise é capítulo por capítulo. Aí isso geralmente é feito no bacharel. Aí você estuda, para você ter ideia, esses livros que nós vamos estudar em um mês, no bacharel, nós estudaríamos 6 meses, de 7 às 10. 6 meses, os mesmos 5 livros. Só que aqui vamos ter um mês para estudar 5 livros. Isaías, por exemplo, tem 66 capítulos. Se você pegar um capítulo para fazer análise, gasta 1 hora, 1h30 cada capítulo. Depende do livro. Você analisar, fazer uma análise. Então, não é uma análise profunda. Nós vamos explicar, ó, esse capítulo foi para isso, por causa disso, e já muda para outro capítulo. Entende? É uma visão panorâmica. Pastor, e aprende, vale a pena? Vale muito a pena. Quando você for pregar, ensinar, se você já sabe para que aquele capítulo foi escrito e para quem, qual era o objetivo, pronto. Entende? O conteúdo em si só você lê, que está lá explicando. Mas se você já sabe para quê, qual foi o objetivo, quando aconteceu, o problema é que as pessoas, na hora de interpretar, que é uma outra matéria do curso teológico, é hermenêutica, né? Ali existem algumas regras da hermenêutica. Quer ver? Eu vou citar algumas para os irmãos compreender enquanto o livro chega. Na hermenêutica diz que a parábola é uma figura de linguagem. Figura de linguagem. Existe parábola, existe, por exemplo, hipérbole. Hipérbole é exagero, são figuras de linguagem. Existe também, por exemplo, alegoria, é o livro de Ezequiel. A alegoria é quando um objeto ou um substantivo ele tem um significado, né? Ele significa alguma coisa, né? O vento significa isso, o fogo significa aquilo. Então isso é alegoria, são figuras de linguagem. A parábola é uma figura de linguagem. Por favor, pode distribuir o livro, querido. Então a parábola é uma figura de linguagem. Estou falando parábola porque a gente vê muitas pessoas quando vão pregar, elas pregam os detalhes da parábola, que é um erro. É um erro isso, tá? Então, por exemplo, vou contar aqui um exemplo. A parábola do bom samaritano. Qual é toda parábola tem um só significado. A parábola, ela é contada para dar uma ilustração, para clarear uma coisa só. Uma coisa. A parábola do bom samaritano, como eu estou dando esse exemplo, qual é o objetivo da parábola do bom samaritano? Explicar quem é o próximo. Só isso. Não tem mais nenhum ou outro objetivo. Explicar qual é o meu próximo. A parábola das 10 virgens, qual é o objetivo daquela parábola das 10 virgens? A vigilância. Só isso. Alguém pega o detalhe, o azeite,
as roupas. A parábola não tem esse objetivo. Quem está pregando, fazendo isso, está errando. É erro. Tiver alguém ali que sabe um pouquinho, bota a mão na cabeça e já fica assim, dá vontade de sair. Ele vai ficar ouvindo bobeira. Quando alguém que está pregando, é uma irmã simples, um jovem, um irmão, pronto, que você sabe que a pessoa nunca estudou, você ouve bem e você tenta tirar alguma lição espiritual, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, tá certo? Então não é porque você está ouvindo um irmãozinho simples, que não sabe nem falar o português direito, não é que Deus não vai usá-lo. Você vai ouvir com humildade, porque Deus vai usá-lo. Os erros de interpretação você esquece, joga para lá, porque o irmão não tem curso, não tem formação. Mas não se admite um obreiro ser assim, não se admite, principalmente morando numa metrópole igual a Grande Vitória, né? Morando aqui na cidade grande, a gente não mora na roça, nós não moramos em Manaus, você está entendendo, irmãos? Nós moramos numa cidade onde tem recursos, não é assim? Nós não moramos na roça. Então, não se admite que um obreiro, porque a Bíblia, o que a Bíblia diz? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se vergonhar, e que maneja, mais ou menos, né? É assim que está lá escrito? Que maneja bem a palavra da verdade. Então, não é o caso aqui, mas só esse versículo aqui, eu acho que gastaria uma horinha mais ou menos, para falar só sobre esse versículo, né? Claro que ainda não falaria tudo, mas quando está ali, procura, esse verbo, procura apresentar-te. Esse verbo, procura, ele está no tempo verbal imperativo, significa, está dando uma ordem, procura, está mandando. Quem está mandando? Deus, através da Bíblia, a palavra dele. Procura apresentar a Deus, aprovado. É Deus mandando, procura apresentar-te, aprovado. Se você é um obreiro que não, aí depois que não tem de que se vergonhar. Ora, irmão, se você tem de que se vergonhar do seu conhecimento bíblico, para que você é obreiro? Você é um obreiro, desculpa a expressão, relaxado. E aí, a Bíblia diz, em Jeremias, capítulo 48, versículo 10, está escrito lá, maldito, é a Bíblia que está dizendo, maldito, aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E aí? Muita gente quer colocar a gravatinha no pescoço e está na tribuna. Muita gente. Muita gente quer ter o título, irmão, agora pela misericórdia, sou presbítero, sou evangelista, pela misericórdia sou pastor. Muita gente quer ter isso. Teu título é uma coisa, você quer ter o compromisso que o cargo exige? Você quer ter? Quer ver uma coisa que é inaceitável, irmão? É inaceitável um ministro do evangelho, evangelista, pastor, que não leia a Bíblia, que não tenha lido a Bíblia toda. É inaceitável, irmão. Como é que uma pessoa é um obreiro, um evangelista, um pastor, passa o ano todo e ele não lê a Bíblia? Gente, é inaceitável um negócio desse, não é? Então, nós devemos ler a Escritura. Doutor, já tem o livro? Hoje é a aula inaugural. Eu quero, uma das matérias que eu sou apaixonado por ela, é a matéria de oratória cristã, homilética, é a mesma coisa, oratória cristã ou homilética. Oratória cristã é a matéria que ensina como pregar. E aqui eu vou falar uma coisinha para vocês que é básica, que é para vocês que estão no curso aqui, ó, o pastor Alves deu aula aqui. Aí se o pastor Alves deu aula, vocês com certeza vão saber isto. Está vendo esse móvel que eu estou aqui, esse móvel que estou segurando ele aqui, ó? O nome desse móvel é púlpito. Você já viu alguém falar bem assim, está ali conosco o pastor fulano, o presbítero fulano, quero convidá-lo para sentar aqui no púlpito? Já viu alguém falar? Já viu a pessoa subir aqui em cima e sentar aqui? Então isso é um erro. Significa que isso é um erro. Ninguém é convidado para sentar no púlpito, porque no púlpito ninguém senta. Pastor, e como é que é o nome aqui de onde as pessoas assentam? A tribuna, altar, plataforma.
É o nome certo, não o púlpito. Púlpito não é. Ok? Outra regrinha aqui. Outra regrinha. Quem fala, irmão, aqui, ó. Aqui mais ou menos um palmo. A pessoa tem que usar daqui do microfone. Um palmo. Você vai pregar a palavra de Deus, vai usar o microfone. Um palmo, ou no máximo, dependendo da capacidade do microfone, né? 4 dedos de distância. Nunca, jamais, aqui, ó. Colado aqui. Batendo o beijo toda hora. Se alguém estiver filmando, a filmagem fica horrível. Se vai tirar uma foto, aqui, ó. Tampa a boca da pessoa. Quem tem essas manias são cantores. Os cantores, eles colocam aqui, tampam o rosto. O correto é aqui, ó. Do jeito que eu estou falando. Olha, mais ou menos um pau é suficiente. Estão ouvindo? Só que vocês não fiquem incomodando vocês a questão do... Não. Entende? Ó, se eu vou falar, vocês percebem, tá vendo? Como é que fica? Lá na filmagem não fica bom. Então, algumas dicasinhas assim para dizer aos irmãos. Outra coisa, hoje eu vim sem gravata, mas a gravata, irmão, quando a gravata a pessoa está de gravata, para assim em pé, e a gravata, ela fica com a ponta aqui, ó, no meio do cinto, que assim, tá bem? Encostando aqui no cinto, para em pé, a altura que a gravata aqui. Uma vez eu vi alguém falar, o velho usa gravata aqui, o novo, tem nada a ver. Gravata para velho, para novo, é igual. Atou a gravata em pé, na altura do cinto. Aqui, ó. Na altura aqui do cinto. Tá bem? Aí está em pé. É isso. Ok? Ok. Só para algumas dicas, quando a pessoa for falar, já sabe. Ok? Ok. Então vamos nós. Página 5 aí. Na página 5 do nosso livro. Eu já falei aqui a estrutura do livro que estamos estudando, Profetas Maiores. Aí alguém, com certeza, vai perguntar, por que profeta maior? Por que profeta maior e profeta menor? No livro vai falar só um quesito, mas eu vou falar mais de um, porque na verdade é mais de um. Aqui no livro vai dizer que o profeta maior é porque ele profetizou uma obra, profetizou uma quantidade de profecia. No livro vai dizer que é uma quantidade de profecia maior. Por exemplo, você tem um profeta menor, Naum, por exemplo, que ele teve uma profecia. E o livro dele foi uma profecia. Uma profecia, é o livro dele, profeta menor. Mas se tem Oséias, por exemplo, que tem mais capítulo que Daniel. Oséias é profeta menor. Tem mais capítulos do que Daniel, que é um profeta maior. Então, por que profeta maior? Não é porque o camarada é grande na estatura. Nossa, o Jeremias, rapaz, devia 1,60 m, 1,80 m, quer dizer, 1,99 m. Não é a altura física. Profeta maior é porque ele escreveu uma quantidade, profeta maior, quantidade de profecias maiores, e também o seu ministério, ele profetizou durante muitos anos. Daniel, por exemplo, profetizou durante 27 anos, um profeta maior, porque o ministério dele foi durante um período maior. Então são dois motivos. Por que profeta maior? Porque escreveu muitas profecias, uma obra grande, né? Isaías tem 66 capítulos, profeta maior, certo? E também porque o ministério durou um período maior. Então por que é profeta maior? Por quê? Porque o ministério foi durante muitos anos e escreveu várias profecias, uma obra literária maior, ok? Amém até aí? Ok, amém, amém. Então o maior de todos foi Isaías. Não, os profetas maiores, não tem assim o maior de todos. Tem os profetas maiores,
Mas não tem assim o maior de todos. Não, a gente não classifica dessa forma. A classificação é profetas maiores e profetas menores. Aí, entre eles, qual que é o maior? Não classificamos assim, não. Tá bom? Ok, mas foi boa a pergunta. Vamos aqui andar um pouquinho, que eu não sei porque que não está pulando. Aqui. Vamos lá, meu filho. Aí, ó, pula aí que me ajuda aqui. Ah, foi. Volta. Aqui está a divisão ainda da Bíblia hebraica. Lei, profetas e poesia. Lei, profetas e poesia. Vamos ver isso de uma maneira mais... Vocês ouviram falar na Torá? Isso aqui são expressões hebraicas. O interessante do hebraico, quem já tinha visto uma palavra hebraica e antes? Quem já tinha visto? O pastor tinha visto com os irmãos. O hebraico ele é sempre lido de trás para frente. Tá? Tanto é que o Gênesis em hebraico está lá no lugar de Apocalipse, na Bíblia hebraica. Gênesis é lá, é sempre o contrário. Então você tem aqui, por exemplo, a palavra lei, que é Torá. Torá no hebraico significa lei. Lê-se aqui, você tem um tal, né? Então aqui, ó, Torá. Isso aqui é um R, esse, tipo Lzinho de cabeça para baixo, é um R, né? Então você tem aqui a Torá, lei. Depois você vai ter aqui o Nebiim, e você vai ter os Salmos, que é o Ketubim, que são os Salmos, ok? Em Lucas 24, capítulo 44, Jesus está indo com os 2 discípulos e ele fala assim, olha, isso... Jesus começa a explicar, penso que seja isso, deixa eu só tirar aqui minha dúvida, se a memória não me entrar, em Lucas 24, eu sei que Jesus ressuscitou nesse dia, exatamente, ele está indo com os 2 discípulos a caminho de Emaús, e ele começa a falar assim, vocês nunca leram o que estava escrito acerca de Jesus, o Messias e tal? Aí ele fala, na lei, nos profetas e nos salmos, vocês não leram não? O que Jesus está falando? Ele está falando da Bíblia e do Antigo Testamento, porque a lei é os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando fala ali os salmos, ele está dizendo, não é só o livro de salmo não, tá? Ele está dizendo todos os livros poéticos, toda a poesia. E depois ele fala, e nos profetas, maiores e menores. Então ele está falando toda a Bíblia do Antigo Testamento, é isso que Jesus está se referindo. Ok? Ok. Torá. Ok. Agora, o livro de Isaías. Quando a gente pega Isaías... Não está muito católico, não. Aqui, ok? Quando a gente pega Isaías, ainda pulou ali. Não sei porque pulou muito. Vamos voltar um pouco. Se continuar assim, vou pedir a moça para me ajudar. Ok. O livro de Isaías, ele tem algumas divisões. Aí se você pega, por exemplo, a Bíblia católica, por exemplo, você pega a Bíblia católica, fazer assim, nem assim. Hã? Não, aqui é só para testar. Ele tá. Eu vou pedir alguém para me ajudar, então, infelizmente, para passar lá, tá bem? Você pode, moça? Você pode passar lá para mim? Porque assim a gente ganha tempo. Bom, eu vou parar aqui um pouquinho, mas se aí alguém ficar lá no computador para mim, se puder, na mesinha. Tem um rapaz que pode ficar lá para mim? Você pode, jovem? Isso, você pode? Aí só vou dizer assim, o próximo você vai, a setinha, tá bem? Para baixo, aí você vai passando. Deixa aí por enquanto. Já que está aí, pode deixar aí. Mas está lá escrito, no livro, 2 ou 3. Por quê? Isaías,
Ele tem 66 capítulos. Quantos capítulos tem? Isaías é conhecido como a Bíblia da Bíblia. Isaías é conhecido como Bíblia da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia toda tem 66 livros. Isaías tem 66 capítulos. Isaías, a primeira parte de Isaías é chamada de sessão condenatória. A primeira parte de Isaías é chamada de sessão condenatória. Isso não está no livro, tá? Isso que eu estou falando agora. Chamada de sessão condenatória. Por que é condenatória? Se você está com a sua Bíblia aberta aí, em Isaías, capítulo 1, por exemplo, está escrito assim, versículo 2: o boi conhece o seu possuidor, o jumento e a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, e o meu povo não me entende. Ai da nação pecadora. O versículo 13, por exemplo, está lá. Não continueis a trazer ofertas vãs. Incenso é para mim abominação. Deus está condenando o povo por causa do pecado deles. Ok? Então, ok. E essa parte da chamada... O livro de Isaías está dividido em duas partes. Essa primeira parte tem exatamente 39 capítulos. Quantos capítulos tem a primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento? Desculpa. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. É a primeira parte da Bíblia. E quantos capítulos tem a primeira parte de Isaías? 39. 3 vezes 9 é quanto? É o que tem o Novo Testamento. E é a parte que também, a última parte de Isaías. A última parte de Isaías é considerada sessão consolatória. No capítulo 40 de Isaías, olha só, terminou o capítulo, a parte de acusação, entra na parte consolatória. Aí na parte consolatória está assim, Isaías 40, aí está lá, Isaías 40, lá pelo versículo 39 mais ou menos, está assim: aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O que é isso? Isso é consolo ou acusação? Consolo. Caminharão. Então logo no capítulo 40 já está ali de arrancada consolando o povo de Israel, tá? Você pega a Bíblia católica, ela vai ter 3 divisões. Você vai encontrar lá terceiro Isaías, primeiro Isaías, segundo Isaías e terceiro Isaías. Mas o conteúdo não muda, os capítulos também não mudam, só que eles dividem Isaías em 3 partes. Por isso, quem estuda a Bíblia sabe disso, e então tem essa questão aí. Vocês estão ali olhando para umas ruínas, são montanhas, que estão lá em frente ao Mar Morto, em Israel, no deserto, ali, indo para o deserto da Judeia. Vocês estão vendo uma caverna, havia várias cavernas daquelas, que ali foram encontrados os chamados manuscritos do Mar Morto. Manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos foram achados no ano de 1947. Agora, 1947. Muitos anos depois que o Antigo Testamento havia sido escrito. Muitos anos depois de Cristo, inclusive. Muitos anos, mais de 1000 anos. Foram achados esses manuscritos dentro de alguns vasos de barro, nessas cavernas, completamente guardados e protegidos. Esses manuscritos foram escritos pelos essênios, judeus essênios, daquela região ali. Eles foram encontrados. E aí, irmãos, o que é que fizeram? São os últimos manuscritos encontrados do Antigo Testamento. Pegaram esses últimos manuscritos e compararam com os primeiros manuscritos.
Entende? Manuscrito, por exemplo, de Moisés, época de Moisés. 2000 anos antes de Jesus nascer, com agora 1000 anos depois que Jesus, 3000 anos depois, comparou um manuscrito antigo com o novo. Sabe qual foi a diferença que tinha de uma cópia para outra? Nenhuma. Então isso significa que a Bíblia que nós temos nas mãos é uma Bíblia de confiança, que saiu da pena do autor. Entende? Você pode acreditar na Bíblia. Porque muitas pessoas que não entendem sobre tradução, aí as pessoas pensam que a tradução da Bíblia é feita igual aos outros livros comuns. Não é assim. Um livro comum é assim, ó, traduz, né? A pessoa escreveu um livro em alemão. Aí traduz do alemão para o português, do português para o inglês, depois do inglês para o árabe, do árabe. Aí vai de uma língua para outra. Aí vai perdendo muito. É tipo aquela mensagem do telefone sem fio. Você fala assim, o pastor Lucimaro está muito bonito hoje. Aí vai passando. Chega lá no final, está assim, o pastor Lucimaro está horrível hoje. Quer dizer, falei que está bonito, mas chego lá no final falando que está feio. Por quê? Está entendendo? Mas a tradução da Bíblia não é assim. A tradução da Bíblia não pega uma língua que foi... Quem faz isso é só o Jeová. E é a Bíblia mais... Tanto é que eles não têm Bíblia. Você pega na capa daquele livro deles, está escrito Tradução Novo Mundo. Quando vem falar comigo, eu falo assim, ó, você já está errado, porque se você não carrega uma Bíblia, você carrega uma tradução. Olha aí na capa, leia para mim, voz alta. Aí ele fala, vai ler, né? Tradução Novo Mundo. Pois é, você não tem Bíblia. Nós temos a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. A deles é só uma tradução. Então, e eles não traduziram também do grego e do hebraico. Eles traduziram do inglês, que é um erro, já é um erro. E também com muitas falsas coisas. Então ali, onde foi encontrado o livro do profeta Isaías, vamos estudar, ok? Avança aí mais um bocadinho, por favor, pode pular. Aqui 2 ou 3, vai explicar, são três divisões, né? São 3 divisões, pode continuar. Pode continuar. Aqui vai falar sobre a pessoa que trabalhou nisto, mas pronto, não tem muita importância, pode continuar ainda. Glória a Deus. Isso. Isaías, profeta das promessas. Continua, por gentileza. 1 Pedro vai falar sobre a importância dos profetas, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu não posso interpretar do meu jeito, irmão. Por isso que eu particularmente, não gosto de pregação temática. Prefiro a pregação textual ou expositiva. Por quê? Uma pregação, toda pregação tem que ter tema. Não é isso que eu estou dizendo, não. Toda pregação tem que ter tema. Mas a pregação temática, se a pessoa não souber, ela torce a Escritura para falar o que ela quer. É como aquela historinha que diz que o pastor conversando com o outro, falou assim, rapaz, minha pregação já está prontinha, só falta encontrar o texto para encaixar. Quer dizer, não é Deus que vai falar, não é a Bíblia que vai falar, é o homem. Não é? Então ali a Bíblia está dizendo, sabendo que a Escritura não é de particular interpretação, eu não posso interpretar do meu jeito. Irmão, eu tenho que me encurvar, eu tenho que me curvar diante da autoridade da Bíblia. Eu tenho que curvar. Se a Bíblia diz que pode, pode. Se diz que não pode, irmão, eu gostando ou não, paciência, não pode. Eu concordando ou não, não pode. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Ok, pode para o outro? Então, começando por Moisés e todos os profetas. Muito bem, nós já falamos desse versículo, Lucas 24, 27, pode continuar. A palavra profeta na Bíblia, ali é oriunda do hebraico, a palavra nabi. A palavra nabi aparece só no Antigo Testamento, que é a palavra hebraica, 316 vezes. A palavra profeta, 316 vezes. O que significa? Aquele que fala a mensagem
em nome de Deus. Assim diz o Senhor. Irmão, eu posso falar tudo? Bom, agora estou ensinando, né? Não é correto o que nós vemos nas nossas igrejas, quando a pessoa vai profetizar. Não é correto. Usando a profecia na primeira pessoa. Você não vê isso na Bíblia. Os profetas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, quando eles iam profetizar, como é que eles diziam? Assim diz o Senhor. O Senhor diz assim, assim, assim para ti. Agora as pessoas falam assim: eis que eu sou o Deus que falo contigo. Eu sou o Deus que falo. Isso é errado. Pastor, então quer dizer que Deus não fala? Irmão, pela ignorância do vaso que está falando. Ignorância que eu falo é falta de conhecimento. Deus até usa, porque Deus não vai deixar de falar, porque a ignorância de alguém que não sabe. Deus é misericordioso, Deus está acima disso. Compreende, irmão? Agora, a partir do momento que eu sei, eu devo ensinar para frente. Ok? Então a palavra profeta é aquele que fala em nome de Deus, aquele que fala amando do Senhor. Assim diz Ele, Deus, o Senhor. Assim diz o Senhor para ti. Ok? Nabis. A palavra profetes é uma palavra grega. Profetes. A palavra profetes aqui, se alguém fosse ler, Nabis, como eu falei para os irmãos, né? Aqui. Aqui a palavra Nabis. Nabis é daqui para lá. Agora profetas é o contrário. Profetes. Profetes. Profetes é no Novo Testamento. Significa aquele que fala em nome de outrem. Em nome de Deus. Vai dar no mesmo. É a palavra profeta. O primeiro a ser chamado de profeta na Bíblia está em Gênesis. Foi Enoque. Judas, versículo 14, vai falar disso. Primeiro a ser chamado de profeta foi Enoque. O segundo não. Primeiro a ser chamado de profeta. A era profética inicia com Abraão. Gênesis 20, versículo 7. Então vamos lá? O primeiro a ser chamado de profeta, não é a era profética ainda. O primeiro a ser chamado de profeta foi Enoque. O sétimo depois de Adão, Gênesis capítulo 5. Agora, a era profética teve início com Abraão, Gênesis 20, versículo 7. E termina, a era profética termina com João Batista, Lucas 16 e 16. Jesus fala, o último dos profetas é João Batista. Certo? Os profetas no Antigo Testamento, é o que nós estamos estudando, era um ofício, um cargo. Isso é importante você anotar. O profeta no Antigo Testamento, ele é um ofício, ele é um cargo. Lembra que no Antigo Testamento o governo, a diretoria do governo era composto de 3 pessoas: o rei, o sacerdote e o profeta. O profeta ele era ungido também e era dado posse. E ele tinha um tempo um mandato. Entende? Ele tinha um mandato no Antigo Testamento. Então, o profeta, ele era uma pessoa, ele era um ofício no Antigo Testamento, uma função. Deus levantava aquela pessoa como uma função. Quais eram os objetivos dos profetas? Qual era o objetivo, o propósito? Página 6 do vosso livro. São 3 os propósitos. 3 os propósitos. Pode pular aí, por favor? Pode pular ainda? Pode parar um pouquinho que eu vou falar aqui o propósito, depois a gente passa por aí. Os 3 propósitos. Primeiro, está aí. É o que? Advertir o povo sobre as últimas oportunidades. Então o primeiro propósito do profeta era advertir o povo. Fala, olha,
Ei, mude de vida. Está errado. Era advertir. Advertência. Primeiro propósito. O segundo propósito é suprir o ensino negligenciado pelo sacerdote. Quando o sacerdote falhava, o profeta ia lá e falava, ó, vai lá. Até hoje, infelizmente, os sacerdotes, que somos nós os obreiros, temos jogos de interesse. Aqui não é assim, estou falando no geral. O camarada tem jogo de interesse, e aí, em vez de falar a verdade, não fala, porque se eu falar, não vou ser consagrado. E não é mesmo não, tá? O jogo de interesse é tão grande, se você falar a verdade, você não é consagrado também não. Então, aí essas pessoas falham. O que acontece? Deus levanta quem? O profeta. Para suprir a necessidade, a coisa, o ensino que foi negligenciado pelo sacerdote. Terceiro, levar ao povo o plano de Deus, fazer o povo entender, o plano de Deus é esse. Você gostando ou não, Deus tem um plano. Deus tem um plano. Quer ver uma coisa? Na época da igreja agora, qual é o plano de Deus? A igreja é a agência de Deus na terra. A igreja tem 3 propósitos na terra. Primeiro, adorar. Segundo, comunhão. E terceiro, evangelizar. Sendo que evangelizar é a suprema tarefa da igreja, porque só vai fazer isso aqui. Comunhão e adoração, lá no céu vamos continuar tendo. Mas aqui na terra, o principal propósito da igreja aqui, inclusive ela só não foi arrebatada por causa disso, para evangelizar. Se eu perguntasse aqui, na semana passada, passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nesses 7 dias, quem convidou uma pessoa para vir na igreja? Uma. Se eu perguntar, poucas pessoas vão levantar a mão, ou talvez quase nenhuma. Por quê? Nós estamos falhando com o nosso propósito. Então o profeta ele era levantado para levar o povo a entender o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Nós estamos mais preocupados com a nossa casa, estamos mais preocupados com nossos bens, estamos mais preocupados com as nossas coisas, irmão, nossos filhos, nós aquilo outro. Minha filha, agora, não estou me colocando como exemplo, Deus me defenda, a menina tem 19 anos. Onde é que ela está? Na Rússia, trabalhando entre os muçulmanos. Quando foi para lá, eu tive que assinar uns termos, que se ela morresse lá, o que vai acontecer? As responsabilidades são todas minhas. Eu só tenho uma filha, tenho um casal de filhos, uma filha e um filho. A minha primogênita, 19 anos, uma menina. Despedimos para a Rússia, fazendo missões. Nós temos responsabilidade. E às vezes, quando o filho tem uma chamada, ou isso, aquilo, a gente, não sei o quê, não sei o quê. Irmão, nossa riqueza não está na terra. Não está aqui. Está onde? A nossa pátria está no céu, de onde esperamos nosso Senhor. Mas às vezes o nosso coração está aqui. Por isso que a mulher de Ló foi transformada numa estátua de sal. Porque ficou olhando a casa bonita, aquela varandona, aquela mansão que ela tinha. Ai, minha casa está pegando fogo, ela não aguentou. E na varanda dela pegar fogo, construiu aquela parede de mármore, aquela coisa. Ela não aguentou com os móveis, a geladeira, a televisão de LED queimando. Você está entendendo? Naquela época não tinha isso, você está entendendo? Aquilo pegando fogo. E ela não aguentou, o coração dela, ela olhou para trás. E foi transformada numa estátua de sal. Porque o coração dela estava aqui. E quantos o coração está aqui? Domingo à tarde, na consagração das irmãs. Quantos não vêm? Ai, acha que eu vou deixar minha casa? Acha que não sei o quê? Não está entendendo o propósito. Porque a palavra diz, o que a Bíblia diz? Buscar em segundo lugar o reino de Deus. Não é assim que a Bíblia diz? Em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Mas eu vou continuar, só para ilustrar, quando que é a missão do profeta fazer isso. Eu vou terminar a história da minha filha. Nossa filha, no dia que ela nasceu, eu e a minha esposa em casa,
no secreto, combinamos doar nossa filha para missões. Combinei com ela, não posso fazer isso sozinho, né, porque a filha não é minha sozinha. Combinei com ela, e nós, quando o pastor Kemuel, pastor presidente, quando foi apresentar a moça, nós dois, eu e a minha mulher, no secreto, estávamos orando, oferecendo a nossa filha para missões. Nunca falamos isso para ninguém, nem para o pastor, nem para a Jéssica, a nossa própria filha, nem para o meu pai, nem para ninguém. Era um segredo entre eu e a minha esposa. Segunda coisa que nós também assumimos, não influenciá-la na profissão. Você vai ser engenheira, você vai ser advogada. Nós nunca falamos nada disso. O que nós combinamos, o que ela quiser ser, vamos apoiar. E se algum dia Deus quiser chamá-la, nós já entendemos. Foi nós que doamos. Se Deus não quiser também. O fato de nós doarmos para missões não significa dizer que Deus tem que usá-la na missão. Está entendendo, irmão? Deus é que sabe. Tudo bem, doamos. Oramos. Fomos para o campo missionário. Ela já tinha 10 anos de idade. Num congresso lá em Portugal. Pastor de fora. Na missão onde estávamos servindo, olhou para nós assim e falou assim para nós: vocês, pastor, o senhor, sua esposa, estão pensando que o legado missionário da vossa família será levado à frente pelo vosso filho, que é homem, o João Vitor. Mas Deus manda dizer que escolheu foi ela. Olha só. Aí falou assim: não estou dizendo que um dia Deus não vai chamá-lo. Hoje Deus está falando, a escolhida é ela. Ouvi aquilo, isso também qualquer pessoa pode falar, que eu sou assembleano dos antigos, acredito na profecia, só que não sai. Quando há profecia, eu não saio falando, você viu o que Deus falou? Eu não falo isso, eu digo, você viu a profecia que houve na igreja? Não falo, Deus falou. Não, irmão, houve a profecia. Se foi Deus ou não, vamos ver. Quando cumprir, eu vou dizer, Deus falou. Correto é falar, você viu a profecia na igreja? É o correto. Não é? Você viu o que Deus falou? Não, não é assim. Você viu a profecia? Houve a profecia, certo? Certo. Aí eu falei, ok, aconteceu isso, tudo bem. Passou mais alguns anos, viemos embora para aqui, para o Brasil. Minha filha tinha 15 anos, estava num congresso no Aribiri, pastor pregando, tal. Era numa congregação nossa, uma grande congregação que tem galeria lá em Guarapari. Aí o pastor olha assim, aquela moça lá na galeria, roupa tal. Olhou para trás, é você que olhou para trás mesmo, vestido tal cor. Era a Jéssica. Assim diz o Senhor para ti, os teus pais estavam pensando que o legado missionário estava no teu irmão, mas o Senhor manda dizer, escolha você. Sem saber de nada. E do teu futuro cuida ele. Ok. Ela chegou em casa e me contou aqui, falei, minha filha, se for de Deus, né, vai cumprir. Eu falei, tudo bem. Passou, ela tinha 17 anos. Tinha uma missionária lá da Europa que estava pregando aqui. No final do culto, levamos ela para comer uma pizza na nossa casa. A missionária está comendo a pizza na mesa. Joga os talheres em cima da mesa. Tomada em línguas. Levanta. E vem falando em línguas e coloca a mão na cabeça da Jéssica. E fala, os teus pais pensavam que um legado missionário estava no teu irmão. Mas o Senhor escolheu você. Do teu futuro cuida ele. E onde você não chegar, o seu nome vai chegar. E ali, passou alguns meses, ela foi batizada com o Espírito Santo no retiro. Foi batizada com o Espírito Santo, falava em língua, ninguém conseguia controlá-la. Teve um jantar, ela levava ela carregada, falando em língua para o jantar. Quem ela abraçava, recebia o batismo com o Espírito Santo também. E aquilo, fogo pegou no jantar. Teve gente que não conseguiu nem jantar. Foi uma glória tremenda. Deus confirmou tudo. Deus abriu as portas. Sabe o que era o sonho dela? Sonho dela, fazer medicina. Agora, no ano passado, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, missão, né, a CGADB, fez um projeto para trabalhar entre os muçulmanos, porque descobriu que muçulmano não mata médico, porque médico salva a vida.
E aí eles fizeram um plano, 500 jovens médicos missionários. O que aconteceu? O sonho dela com a chamada se uniu. Deus abriu as portas. Precisava de fazer a matrícula dela na faculdade na Rússia, 12 mil reais. Aí eu tinha 6 mil, não tinha o restante. Eu estava dentro do carro conversando com a minha esposa, falei, acho que eu vou desistir, tal. O telefone toca, um amigo falando, pastor, e aquele projeto da sua filha para missão? Falei, rapaz, está faltando um pouquinho. Mas quando é que está faltando? Rapaz, 6 mil. Qual é o número da sua conta? Vou depositar. Amanhã já está lá. No outro dia já estava lá os 6 mil na conta. 12 mil para fazer a matrícula. Deus foi abrindo as portas. Profeta, ele tem como objetivo implantar, fazer cumprir o plano de Deus na vida das pessoas. Isso não é só para ficar falando, é para viver. Agora tem uma coisa, se você colocar em primeiro lugar no reino de Deus, a Bíblia fala, as demais coisas, literalmente, são acrescentadas. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Desculpa, eu vou sair aqui um pouquinho. Eu preciso falar isso. Estávamos em Portugal, no campo missionário. A nossa filha dormia numa beliche, embaixo pequenino, e ela em cima. E ela, nós não sabíamos, os pais, nós não sabíamos. Ela orava, falava, Senhor, quando chegar no Brasil, eu quero um quarto só para mim. Eu quero ter minhas coisinhas, meu irmão está crescendo. E eu quero uma cama de casal, Senhor. E quero uma televisão no meu quarto. Ela orando. Quando chegou aqui, os irmãos, a Secretaria de Missões alugou a casa para a gente morar. Alugou a casa, imobiliou, os irmãos deram os móveis, alguns deles compraram. Quando foi mostrar a casa, ó, essa casa aqui que nós alugamos para vocês, e tal, entra aí, abriu, pá. Aqui é o quarto do pastor, aqui é o quarto da Jéssica, e ali o quarto do João Vitor. Um quarto para cada um. Ela foi olhar no quarto dela. O que ela tinha? Uma cama de casal. Olhou para cima da cômoda, uma televisão. Aleluia. Você está entendendo? O teu Deus cuida de ti. Teu Deus cuida de ti. Confia. Vale a pena. Propósito do profeta. 3. Advertir, ensinar e levar o povo a entender o plano de Deus. Ok? A época dos profetas. Época dos profetas. Página 7. A época dos profetas. Na época dos profetas. Página 7 agora aí. Na época dos profetas, no Antigo Testamento, havia uma crise entre 3 grandes nações. Havia uma crise entre 3 grandes nações, que eram os impérios da época. O Império Assírio, o Império da Babilônia e o Império do Egito. Ali no meio estava o povo de Israel. As 12 tribos. As 12 tribos. Vocês sabem, das 12 tribos, vocês sabem que Salomão foi um rei muito sábio, sim ou não? Mas Salomão, com a sua sabedoria, para manter aquela pompa do império dele, o que ele fez? Aumentou muito o quê? Os impostos. Aumentou muito. Quando Salomão morreu, o filho dele, Roboão, assume. Aí os anciãos, os conselheiros, falavam para ele, meu filho, baixa isso. Isso está muito alto, o povo está gemendo. Aí ele ouviu, né? Aí o jovem, foi ouvir o jovem, os jovens, rapaz, aumenta. E diz a Bíblia que Roboão deu ouvido ao conselho dos mais moços, aumentando os impostos. Aí o reino se dividiu. Ficou 2 tribos com Roboão, chamado Reino do Sul, Judá e Benjamim. O Reino do Sul. Reino do Sul, chamado Judá, capital Jerusalém. E o Reino do Norte, chamado Israel, as 10 tribos, capital Samaria.
o general de Roboão, chamado Jeroboão, divide o reino e fica para lá. E eles estabelecem altares pagãos no reino do norte. E aí, no ano 722, qual foi o ano? 722, a Síria veio e agora a Síria vem e invade Israel e leva Israel cativa. A partir daí, na batalha chamada Batalha de Carquemes, né? Depois disso, passa alguns anos, fica no reino do sul, que é Judá, onde estava Daniel, Ezequiel, esse pessoal todo aí. Depois disso, aí teve uma outra batalha que a Síria pede para a Babilônia, quando Nabucodonosor começa a conquistar. Ele vem e pega o Egito. Na volta, ele está voltando. Agora deixa eu explicar um pouco aqui, mostrando ali no mapa, que vai ser melhor para os irmãos verem. Vamos aqui um pouquinho. Os irmãos, aí apertou aqui. Aqui estava o povo de Israel, né, nessa região. Aqui tem as tribos, as 12 tribos. Pode passar? As 12 tribos, pode passar ainda mais um, que para ficar mais rápido. Estava 12 tribos aqui nessa região. Pode continuar ainda? Ainda, por favor. Aqui a extensão ainda abrangendo toda essa região aqui. Aí quando divide, fica assim, ó. Aqui em cima, Reino do Norte, as 12 tribos. E aqui embaixo, Reino do Sul, as 2 tribos. Tá? Ok, continuando. Aí, esse camarada aqui, ó, Tiglat-Pileser, é o pai de Salmassé, no ano 722, ele vem, né, aqui em cima no mapa, estava a Síria, a Síria vem, guerreia aqui com o Egito, subjuga o Egito, que está aqui embaixo, que vai ter o rio Nilo, no mapa, o Egito está aqui embaixo, subjuga e coloca o Egito para pagar imposto, mas não leva ninguém preso não, mas quando ele está voltando aqui, ó, ele leva o reino do norte cativo. Com relação a Judá, eles também querem levar. Só que Deus manda anjos, e anjos guerreiam contra a Síria, e um anjo do Senhor destrói o exército dos assírios. Os assírios correm, falam, meu Deus. E aí manda fogo, né? Depois, passa aí. Pode passar. Eles levam lá para a Síria. Ainda mais, pode passar? Pode passar, estão levando. Ainda, pode passar, que depois eu volto e explico. Pode passando ainda. Aqui está os samaritanos. Pode passar ainda. Aqui, ó. Agora só um pouquinho. Olhando o mapa aqui antigo, aqui está o Império Assírio. Está vendo? A Síria dominando, vê que domina Judá. Judá não, Israel aqui. Aqui tem embaixo está o Egito, Mar Vermelho. Está vendo? Quando eles vêm aqui, ó, eles conquistam o Egito. O Egito fica pagando imposto para a Síria. Quando eles estão voltando aqui, tem guerras aqui e eles querem levar Judá também. Mas o anjo do Senhor peleja. Agora passa. Passa ainda. Mais um ainda. Aí. Está vendo aqui o foguinho? Nesse foguinho é quando Deus está guerreando contra os assírios para não levá-los cativo. Só leva cativo o povo do Reino do Norte. Falando nessa panorâmica geral assim, nós temos aqui os profetas maiores. Nós temos aí na página 8, Isaías. Aí se você vai, quando você olha aí, você vai ver os impérios. Página 8, época de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Sendo que esse é chamado também de contexto histórico. Você tem aí a Síria, certo? E ela vem para conquistar. Depois você tem a Babilônia.
E por último, você tem o cativeiro, ou exílio. A palavra mais certa, se você vai ler outros livros, é exílio. Por que exílio? Porque eles não estão presos numa cadeia, não. Eles são presos políticos, são exilados políticos. O que é isso? Prendeu o rei, eles não podem eleger líderes, os líderes são eleitos pelo próprio governo, mas eles plantam, eles trabalham, eles têm liberdade. Só não pode ter um governo. E o governo é o governo, no caso da Babilônia ou da Síria. Entende? Então o correto é exílio, porque são exilados políticos. Não estão presos, não, na cadeia, não. Eles têm suas casas, eles comercializam, só que eles não podem ter governo. Só isso. Ok? Ok até agora? Pergunta? Ok. Aí, nós temos aqui o governo, a Síria, depois nós temos a Babilônia e temos o exílio ou cativeiro. O cativeiro. Isaías, ele exerce o seu ministério, Isaías exerce o seu ministério antes do exílio. E ele é o profeta do reino do norte ou do sul? Do reino do sul, para Judá, para Jerusalém. Ele exerce o ministério para quem? Judá. Reino do sul, Jerusalém, tá? Ele foi morto durante o período do rei Manassés, o Isaías, Manassés, no ano 680, cerrado pelo meio, diz a tradição, tá? Isaías foi cerrado pelo meio. Quando Isaías morre, aí eu disse que o profeta no Antigo Testamento é uma enquanto ele estava na função, não tinha outro profeta. Lembra do profeta Elias, do profeta Eliseu? Enquanto Elias era o profeta, não surgiu Eliseu. Quando Elias sobe, aí então surge o Eliseu. Ele ocupa, ele é tipo assim, empossado. Enquanto tiver o pastor Lucimário, o vosso pastor não precisa de outro pastor. Os pastores que são auxiliares, mas o pastor principal é ele. Deus vai colocar outro quando, está entendendo? Se for transferido para outro lugar, alguma coisa assim. Fora disso, ele é o pastor. Naquela época, profeta é a mesma coisa. Enquanto tinha o profeta. Enquanto tinha Isaías, não tinha outro. Isaías morre, cerrado pelo meio. 680 era o ano. Aí Deus levanta quem? Jeremias. É aí que Deus levanta Jeremias, tá? Jeremias profetiza nos últimos anos, quando estava perto de vir o cativeiro. Jeremias vai para o calabouço, etc e tal. O povo fica exilado lá no rio Quebar, sem profeta. Aí Deus levanta quem? Quando ele, lá no cativeiro, Ezequiel. Ezequiel é o profeta do cativeiro. Isaías, Jeremias, antes. Profeta do cativeiro, Ezequiel. Deu para entender aí? Sim ou não? Sim. Depois, quando você lê, você vai ver aqui alguns detalhes ainda a mais aí, ok? Agora vamos aqui passar um pouquinho aqui as figurinhas. Pode passar ainda mais. Jeremias, continua, por favor. Profetas mais importantes desse período do cativeiro é o profeta Ezequiel. Continua. Quando chegar em Ezequiel, vamos falar um pouco do contexto. Estou mais focado hoje em Isaías, ok? As três grandes potências, já falei, a Síria, Babilônia, depois tinha a Média, mas aí foi a Média e a Pérsia que surgiu depois. Retorno do cativeiro sobre Zorobabel, do cativeiro a gente vai falar mais na frente, tá bom? Pode continuar. Ainda pode passar isso, Síria. Ok. Aquela parte já falei, né? Volta só um pouquinho aí. Sobre os livros, né, da Bíblia comparado com Isaías, né? Já falamos. Pode continuar, querido. Por favor, olha lá, é a mesma divisão, como eu não sei aos irmãos. Pode continuar, uma referência, pode continuar, que é só para falar um pouco do ministério profético, nós já falamos isso. Uma panorâmica de Isaías. Continuando, agora vamos entrar em Isaías. Pode continuar. Os reis, onde o profeta Isaías atuou. Isaías, aí, pode parar aí agora, por favor.
Isaías. Virando aí a página 10 agora. Isaías, o príncipe dos profetas. O nome Isaías significa o Senhor salva. Isaías significa o quê? Senhor salva. É conhecido também como o quinto evangelho. Como o quinto evangelho. Porque o livro de Isaías, ele apresenta a salvação. Ele apresenta o Messias que haveria de vir. O Salvador do mundo. O Salvador do mundo. A vida de Isaías, está embaixo, na página 10, lá embaixo. Sua vida. Isaías serviu ao Senhor por mais de 40 anos. Em completa liberdade. Continuou servindo. Mesmo sob a perseguição por mais de 20 anos. Então significa que profeta enfrenta luta, sim ou não? A Bíblia diz que ele começou seu ministério nos dias de Uzias. Ele morreu no ano 740, conforme está aí. E ainda vivia quando na morte de Sinaqueribe. Aí 681 foi quando... Desculpa, aqui foi quando? Uzias que morreu no ano 740, Isaías, então, que morre em 681, conforme está aí, a gente sempre redonda, 680. Foi registrado, aqui, isso aqui não interessa muito. O seu ministério foi exercido durante o seu primo, o rei Uzias, né, conforme está aí. Sua família, um pouco aí, sua família, página 11. Frequentemente o profeta do Antigo Testamento não tiveram sucesso no seu casamento. A esposa de Osés foi infiel, a esposa de Ezequiel morreu, de Jeremias não foi permitido casar. Isaías, por contraste, casou com uma mulher descrita como quê? Profetisa. E tinha 2 filhos, e os seus nomes também eram nomes proféticos. Você pode estudar, fazer uma pregação daqui. O ministério de Isaías foi um ministério com bastante lutas, né, a ponto dele morrer, depois encerrado pelo meio, né? Virando ainda a página, você vai ler depois com mais calma em casa, tá bom? Isaías e os reis de Judá. Agora eu queria que você lesse aí para mim, por gentileza. Queria que você lesse, por favor, em Jeremias, capítulo 25, versículo 8. Jeremias 25, versículo 8, está escrito assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor. Aqui, Deus vai até o versículo de número 11, Deus falando dos 70 anos do cativeiro. Deus começa a falar isto, tá? Aqui, quando mostra Isaías quando mostra Isaías e os reis de Judá, aí no vosso livro, antes de chegar o cativeiro, antes de chegar o cativeiro, porque ele começa aí, na página 13, você olha aí o primeiro rei, Uzias, segundo, Jotão, Acais, depois Ezequias e Manassés, por último, está aí Jeoaquim, é quando, então, esse último aqui, Jeoaquim, é quando quando Judá é levado, quando Israel mesmo, que é o reino do norte, é levado para o cativeiro, tá? Mas Isaías, ele exerce seu ministério durante esses reis, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Manassés, tá?
Isaías morre antes do povo ir para o cativeiro. Deus levanta Jeremias. Então, Isaías não viu o povo sendo levado. Ele só profetizou. Às vezes, Deus levanta o profeta e o profeta profetiza e ele não vê a profecia cumprir, porque o Senhor foi quem falou. Aí, no reino de Uzias, né? Reino de Uzias, conforme está aí, 735 é o ano, 735 antes de Cristo, né? Os irmãos sabem, essas datas aí, elas vão decrescendo, tá? 735, depois 732, elas vão até chegar ao ano 0, que é quando Jesus nasce. Então, no Antigo Testamento, as datas estavam decrescendo. Entendeu isso aí? Vocês entenderam isso? Isso aí vão decrescendo, tá? Muito bem. Durante o rei Uzias, o que é que acontece? Durante o rei Uzias, ele é primo. Isaías, ele é parente do rei Uzias. Isaías é um profeta, é um profeta da linhagem real. Ele é dos nobres. Isaías era muito culto. Isaías era um homem sábio, preparado. Isaías foi preparado para ser rei. Vivia no palácio. Isso aqui, irmã, é uma coisa tão linda. Quando a gente estuda uma das matérias, que é a bibliologia, vocês vão estudar mais na frente, e fala sobre a harmonia canônica. Imagina, Isaías no palácio. Ou seja, no palácio, Davi aonde? No meio das ovelhas, compondo o salmo. Só que Isaías no palácio, só que Davi correndo de Saul, com medo. Aí, Daniel preso no meio dos leões. Então, um no campo, outro no palácio, outro preso igual Paulo, marcado o dia para morrer. E depois você junta todas essas obras, tem uma sequência, uma harmonia. Eu já fiz um teste. Peguei o teste, peguei todos os alunos assim, e eu dei um tema. Eu dei um tema só. Copiei e falei assim, gente, escreve aí sobre esse tema. Eu mesmo dei o tema, escreve. E depois juntei. Irmão, ninguém falou nem parecido com o outro. Agora a Bíblia demorou 16 séculos para ser escrito, 1.600 anos para ser escrita. Aí um escreveu preso, outro no palácio, outro no meio da cova, outro no campo, um era boiadeiro, o outro era estadista como Isaías, um era rei, o outro pobretão tocando vaca como a mãe. Oa! Aí escreve, e tudo, quando junta, início, meio e fim. Uai! E um assunto não choca com o outro. Por quê? Porque tinha o Espírito Santo guiando a mente dos escritores da Bíblia. A Bíblia, o autor da Bíblia é Deus. Os homens escreveram cerca de 40, eles eram escritores, debaixo da influência do Espírito Santo. Inspirar, puxar o ar para dentro, puxar o ar de fora para dentro. Inspirar. No sentido bíblico, no sentido figurado, é receber influência de fora. Ou seja, o Espírito Santo veio de fora e influenciou a mente dos escritores. Inspiração é uma coisa, e mensagem psiquicografada é outra. Mensagem psiquicografada é aquilo que acontecia com o Chico Xavier. O demônio entrava nele, é aquilo que acontecia com o Dr. Frickson. O demônio entra na pessoa, ele perde a consciência, não sabe o que está falando, nem escrevendo, hein? Demoniado lá, escreve. Isso aí é mensagem psiquicografada. Inspiração divina não é assim não. A inspiração divina, a pessoa recebe a influência, o Espírito Santo ilumina a mente, ele sabe onde ele está, ele sabe o que está escrevendo, entende? Não perde a consciência. Coisa linda, né? Mas é o Senhor Deus no controle, no comando de todas as coisas. Aleluia! Amém? O irmão ia perguntar.
É isso mesmo. A Bíblia, irmão, no original, a que o irmão tocou nesse assunto, não tem capítulo e nem versículo, tá? Você pegar um manuscrito, ou se você pegar um texto no hebraico, não tem capítulo e nem versículo. É só o texto direto. É claro que esses textos, o texto no hebraico, tem um espaço de um texto para o outro. Nesse espaço, onde o assunto terminou, vai começar um outro assunto, ali eles colocam o capítulo. Quem fez isso foi um cardeal chamado Hugo Cher, no ano 1225, depois de Cristo. Foi ele que colocou os capítulos e versículos na Bíblia para que a gente pudesse encontrar. Mas no original não tem capítulo nem versículo. Outra coisa também que não está no original, esses títulos que tem o título, não está também nos originais. Já que eu estou dando essa palhinha do que está e do que não está no original, abra sua Bíblia comigo aí, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 14. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Alguém que tiver a Bíblia aí, lê para mim bem alto, por favor. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens. Ponto, já está bom. O que fala língua? O que fala língua, o quê? Dá uma olhada para a palavra estranha. Está igual às outras? Ou ela está meio deitadinha? É chamado itálico. Ela está em itálico? Está deitadinha, não está assim? Está ou não está? A Thompson é diferente. A Thompson não está a língua estranha não, né? Não aparece estranho, né? Só línguas. Muito bem. O irmão ali, como é que o senhor se chama? Jonathan. O irmão Jonathan falou assim, ele está com a Thompson. Na Thompson está escrito assim, ó, na Thompson. Pois o que fala em línguas, não fala aos homens. Olha, lá dele não tem a palavra estranha. E na sua que tem a palavra estranha, o nome estranha está em itálico. Pastor, o que tem a ver isso aí, em itálico? Todas as vezes que a palavra está em itálico, assim, ó, deitadinha, significa que isso não está nos originais. Foi acrescentado só para dar sentido. Só isso. Tanto é que na Thompson, que é a linguagem contemporânea, a dele e a minha também, não tem essa palavra estranha. Geralmente eu, quando vou ensinar sobre os dons espirituais, eu não gosto de falar estranha, porque nós não falamos línguas estranhas. A palavra estranha dá uma ideia que não é digno de confiança. Você confia no estranho? Você está entendendo? Então, como não está no original, eu não uso. Não está no original, por que eu vou usar isso? O que fala em línguas. Você pode falar novas línguas, o que a Bíblia fala lá em Marcos, falar novas línguas. Pode falar em outras línguas, pode falar em línguas, ou pode falar também em línguas celestiais ou divinas. A língua que nós falamos não é língua dos anjos, tá, irmão? Não confunda. Nós não falamos língua de anjo. O Espírito Santo é anjo. A Bíblia diz que nós falamos conforme o Espírito Santo conceda que fala. Não é assim? Sim ou não? Então, quando nós falamos em línguas, falamos pelo Espírito Santo, não é pelo anjo. O diabo era um anjo. E quando você está falando, diz a Bíblia, não vou entrar nisso aqui, só uma palhinha assim, para a gente, vocês ficarem animados. Nós falamos secretamente com Deus. Se for secreto, o diabo ia entender, se ele era anjo, só que ele fica doidinho, querendo saber o que você está falando lá de madrugada, lá na sua casa, mas ele não sabe. Você está falando secretamente com Deus. Mistério. E a Bíblia fala, quem fala, fala mistério. Fala mistério com Deus, quer ver? Onde é que está aqui? Continua o versículo aí, ó. O mesmo versículo, ó. Pois quem fala em línguas não fala a homem, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende.
em espírito fala o quê? Tá ou não tá aí? É mistério mesmo, irmão. É mistério mesmo que você fala. Aleluia. Amém? É só para dizer essas curiosidades da Bíblia. Quem que estuda teologia tem que saber esses negocinhos, né? Sim ou não? Muito bem. Reino de Acais. Agora, esses reis, você vai perceber lá em cima, o rei Uzias. Os primeiros 5 capítulos de Isaías foram escritos durante o reinado de Uzias, como foi mencionado em Isaías 1. Segundo parágrafo, o rei Uzias, que se estendeu por 52 anos. Foi uma época de prosperidade, calma. Uzias foi um bom rei, né? Serviu ao Senhor. Infelizmente, essa prosperidade levou o povo a uma atitude de autoconfiança. E o povo então passou a viver uma vida de formalidade. Tem muitos crentes hoje formais, porque Deus tem abençoado. E aí, eles começaram a falhar. Levantou então Jotão, capítulo 6. Aí o rei morreu, surgiu Jotão. Depois da morte de Uzias, o qual foi sucedido pelo seu filho Jotão, que tinha um correinado com seu pai por 12 anos, que adoeceu cometido de lepra, após a morte de Jotão, que reinou por somente 4 anos. Jotão reinou por somente 4 anos. Embora tivesse sido um homem reto, e a prática do mal corria pela nação, porque ele em si foi reto, mas deixou a nação fazer coisa errada. Vem Acais. Acais fez uma coisa muito errada. Leia aí para mim, fazer um favor. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. Nunca diga 2 Crônica, tá, irmão? Nunca diga isso, pelo amor de Deus. No Antigo Testamento, é sempre no masculino. 1 Reis. 1 Samuel. Não é primeira, irmão, quando alguém fala 1 Reis, se eu estiver no culto, você olha para mim, que eu vou baixar a cabeça na hora de tristeza. 1 Reis, gente, primeiro livro dos reis. 1 Samuel. 1 Crônicas. É livro, não é uma carta. 1 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 28. Rei Acais. Versículo 1. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar. 16 anos reinou em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagem de fundição para os Baalins. Queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou seus filhos no fogo conforme a abominação. Versículo 4, sacrificou, queimou seus filhos. Aqui, versículo 8, que é para... Versículo 5, para terminar, o 5. Pelo que o Senhor Deus o entregou nas mãos dos reis dos Círios, e os quais derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos e trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu com grande derrota. Então, esse rei aqui, o rei Acais, foi um rei muito ruim. E Isaías era profeta nessa época. Depois dele veio Ezequias. A morte de Acais, vira a página aí, ó, página 14. A morte de Acais é registrada no capítulo 14, versículo 28 de Isaías. Isto indica que todas as profecias desse ponto, até o capítulo 39, foram escritas durante o reinado de Ezequias. Isso aqui é muito importante. Se você for pregar em Isaías, você sabe que do capítulo 15 até o capítulo 39, o rei de Israel era Ezequias. Ok? Entendeu aí, irmãos? Amém? Amém ou não amém? Amém. Depois dos capítulos 40 até o capítulo 66, foi o rei Manassés. Esse rei foi um rei mau. Embora o nome do rei Manassés não apareça no livro de Isaías, acredita-se que ele reinava nos dias que Isaías escreveu
a última parte desse livro, as figuras de corrupção retratadas por Isaías, certamente não são descritas exatas do país durante o reinado de Ezequias, mas a descrição precisa do estado durante o reinado reinado do seu filho desviado, né, Manassés, que dirigiu a nação envolvendo-a em profundo pecado. Também temos confirmação de Isaías ter vivido no mínimo 15 anos durante o reinado de Manassés. Aqui foi quando ele morre. Ok? Virando aí a página rapidinho, agora vamos aqui olhar para a tela. Página 15 do livro. Vamos passar aqui um pouquinho. Os reis, Uzias, Acais, Ezequias, Manassés, né? Pode passar, irmão, pode ir passando. Os reis durante o ministério de Isaías. Pode ir passando, ok? Pode ir passando ainda. Aqui o rei Uzias, Jotão, pode passar. Pode ir passando, pode ir passando. Quando eu falar para, aí você para. Pode ir indo, está passando. Okay. O tema de Isaías, o Senhor a salvação, ok? Ok, aí, tá bom. Uma visão panorâmica aqui do livro. Ali está mostrando um boi e um jumento. Vamos lá? Isaías 1. Cadê Isaías? Isaías capítulo 1, versículo 2. Versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, ao qual viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Aí ele começa a profetizar. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Pois, quando fala ouvir, ó céus, irmão, isso aqui se for pregar, dá tanta coisa para falar, né? Mas não é, a gente não vai pregar, né? Você quer anotar aí? Isaías fala de 7 temas, que não está no livro. 7 temas, anotem. Primeiro tema, o juízo aos opressores. Primeiro tema que Isaías fala, juízo aos opressores. Se você quiser anotar no livro, eu recomendo, tá? Pega lápis. Depois que você for estudar, já está tudo anotado no livro mesmo. Você guarda o livro, quando você for pregar, você pega só o livro, está ali, todas as suas anotações. Pode anotar no livro, não tem problema não. Meu livro aqui já está todo riscado. Primeiro tema, o juízo aos. Segundo tema, volta Babilônia. A volta da Babilônia. Volta da Babilônia. Isaías vai falar um pouco sobre isso. Segundo tema, volta. Estou falando muito rápido? Volta. Terceiro, posso? Todo mundo notou? Terceiro, manifestação do Messias. Então, Isaías vai falar do Messias. Eu estou gravando essa aula, vou colocar depois no YouTube, aí vou dar um endereço para vocês podem ir lá e rever alguma coisa que eu falei que não deu para pegar, ok? Terceiro tema, manifestação do Messias. Quarto tema, as bênçãos aos gentios. Isaías vai falar que os gentios vão ser abençoados, tá? Bênção aos gentios. Bênçãos aos gentios. Quinto tema, a manifestação do Messias em juízo. Então, uma é a manifestação do Messias humano, e outra aqui é a manifestação do Messias, mas como aquele que julga. Um é para salvar, o outro é o que condena. Então, tem essas duas manifestações do Messias. Quinta manifestação do Messias, mas ele como juiz. Juiz. Sexto tema, o reinado do filho de Davi. Então, um tema abordado em Isaías, o reinado do filho de Davi. Sétimo tema, novos céus e nova terra, tá? Isaías vai abordar isto, ok? O novos céus e nova terra, ok? Vamos ainda um pouquinho para a gente. Eu estou em direto, porque hoje é aula inaugural.
Vocês querem que para para o lanche, para o café? Não. É direto, né? Direto. Hoje as irmãs não trouxeram café não, pastor. Eu vi. Tem? É? O coordenador falou aqui. O que o senhor fala eu obedeço. Então eu estou acabando já. Amém? Vamos avançar. Uma visão panorâmica do livro de Isaías. Então, uma mini Bíblia, nós já falamos, sim ou não? Sobre a mini Bíblia, já falamos. O tema e esboço do livro. Já falei que Isaías significa o Senhor é a salvação. Não já falei? Já falei. Pode passar ali. Aí o capítulo 1 vai... No capítulo 1, irmão, vai falar do juízo do Senhor, da condenação. Aí vai falar assim: ouvi, ó céu, o boi, versículo 3, o boi conhece o seu possuidor, o jumento da manjedoura, o seu dono, mas Israel não me conhece. Só que no versículo 13, não continueis a trazer ofertas vãs, incenso é para a minha abominação, também as luas novas, o sábado, essa convocação solene, eu não posso suportar a iniquidade de vocês. Aí Deus falando, vocês estão no pecado, estou com nojo de vocês. Deus está falando isso. Mas chega no versículo 18 e fala assim: vinde a mim. Versículo 17, praticai o que é reto. Deus, sempre Deus fere, mas Ele sara, né? Tirai a maldade dos vossos atos diante dos vossos olhos, cessai de fazer o mal, aprender a fazer o bem, versículo 16, versículo 17 agora, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai de causa das caudas viúvas, vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata é vermelho, seja como carmesim, também vermelho, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como carmesim, tornarão mais branco, do que a branca lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes, ainda tem gente que fala que a gente não tem livre-arbítrio, né? Ainda tem uns malucos aí que seguem o calvinismo. Tem uns sem juízo. Sei que Bíblia que esse pessoal lê, só se for de cabeça para baixo. Aí, ó, se quiserdes e me ouvirdes, se isso não for livre-arbítrio, não sei o que é. Comereis o bem dessa terra, mas se recusardes, só recusa quem tem livre-arbítrio, sim ou não? Se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que Deus está falando? Estou avisando. Sim ou não? Sim. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então é uma visão panorâmica de Isaías, capítulo 1, vai falar sobre isso. Aí, você vai virar a página aí vai ter a lição 2. A lição 2. Na lição 2, aí o Messias prometido. Nós vamos, na lição 2, vai ser do versículo 13. Não é a partir aqui do capítulo 1, versículo 13, vai falar sobre o juízo. Porque Deus, Ele, no capítulo 1, página 21, achou aí? Página 21. Página 21. Juiz e o júri de acusação. Quem está acusando? Deus. Vocês estão errados, olha aí, ó. Deus está acusando eles do erro. Há um drama jurídico aqui. E o povo? O povo ingrato. O boi conhece o seu dono, a jumenta, mas vocês não me conhecem? Vocês sabem, agora curiosidade aqui, vocês sabem de onde veio o nome hebreu? Os hebreus, por que eles falam os hebreus? Eu tinha essa curiosidade, sabia? Os hebreus, alguém sabe?
Os hebreus. Ninguém sabe, não? Eu vou explicar por que é. Deixa eu só achar aqui. Onde é que está no Antigo Testamento? Coisa. Em 1 Reis, capítulo 16, 1 Reis, capítulo 16, versículo 24, vai dizer lá que teve um homem chamado Eber. Ele comprou um monte de Samaria e colocou o monte de Samaria como seu nome, né? Seme, é isso mesmo que está lá. Alguém achou aí? Primeiro Reis 16, 24. Todo mundo achou aí? Primeiro Reis, quem achou? Pode ler. Esse daqui, agora foi eu que fiz aqui a confusão. Esse camarada aí foi quem comprou o monte de Samaria, e então daí originou-se os samaritanos, certo? Mas aqui no livro de Gênesis vai dizer que da descendência, o nome Hebreus é por causa de Eber. Não vai dar para citar aqui agora, porque estou vendo ali a hora, estou precisando correr, senão não vai dar tempo. E o nome Hebreus é de um descendente um dos três filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, não é? E aí eles têm um filho, que depois no terminar a aula aqui eu posso passar a referência, e ele chama-se Eber. Então, Eber, os seus descendentes chamaram Hebreus, por causa de Eber. Daí os hebreus. Mas agora nós não falamos mais hebreus, nós falamos o quê? Quem mora em Israel? Os judeus. Por que judeus? Porque o judeu, israelita, não fala mais israelita. Por quê? Depois que eles foram para o cativeiro da Síria, eles perderam a identidade. Eles já não são mais chamados de israelita, porque eles se misturaram com os assírios, casaram judeu misturado. Então o judeu misturado, qual era o nome do judeu misturado? Samaritano. Então o nome israelita se perdeu. Como judeu foi a tribo de Judá, não era só Judá, era Judá e Benjamim. Judá era a tribo mais forte. E como foi por último para o cativeiro, e depois do exílio, mesmo quando saíram, no exílio juntou tanto samaritanos quanto judeus. Todos ficaram sendo rotulados, nominados de judeu. Mesmo sendo israelitas, hebreus, todos ficaram sendo rotulados de judeus, por causa da influência da tribo de Judá. Ok? Compreendeu essa partezinha aí? Deu para pegar, né? Mais ou menos aí. Ok, então por isso são chamados de judeu. Ok. Aí na página 21 do livro está o tribunal, porque do versículo 1 de Isaías até Isaías 1:1 até o versículo 3 é a acusação. Versículo 4 a 9, Deus explica em detalhes como é que era essa acusação. Aí no versículo 10 até o versículo 15, o povo tenta justificar. Irmão, isso aqui dá uma mensagem nesse capítulo 1, tá? Na igreja não é assim? O povo não é assim? Deus usa a sua palavra, Deus fala com as pessoas. O que elas falam? Nada a ver, isso não tem nada a ver, irmão. Isso não é bem assim. Isso aí é uso e costume. É isso aqui, do versículo 10 até o 15. É a justificativa do réu. Não está aí? A defesa do réu. Mas depois, a oferta de absolvição, versículo 16 a 19, Deus falando: ainda que vocês sejam, o vosso pecado seja como camezinho, argui-me, veja, mudem as vossas atitudes. Deus falando. Aí Deus vai absolver, Deus vai perdoar. E depois, versículo 20 até o versículo 31, é o julgamento. Se vocês não fizerem isso, vai acontecer isso. Ok? Capítulo 2, que é o que está lá em cima. Do capítulo 2 até o capítulo 5,
é uma figura de Israel. Continua aí, querido, lá mostrando aí a uva. E aqui, Deus mostrando que Israel é Deus como a figura de um lavrador. Deus pode virar na página 24 aí. Deus é a figura do lavrador e Israel é a vinha. É a vinha, só que essa vinha é uma vinha que até dá fruto, mas o fruto é amargo. Irmão, que mensagem que dá isso aqui, hein? Que tipo de fruto nós estamos dando? Estamos na igreja, batizados nas águas, temos uma carteirinha de pastor no bolso. E até deu fruto. Quem olha para mim vê lá, ó, cacho de uva, fruto. Só que quando espreme, é amargo. Miséria, dá uma mensagem isso aqui. E qual é aí, ó, a mensagem? Violência, indiferença quanto às coisas espirituais. Quantas pessoas, irmão, na hora do vamos ver no espiritual, perguntam, quem jejuou essa semana? Irmão, pouca gente jejuou. Indiferença quanto ao espiritual. Está entendendo? Independência para com Deus. Independência não, imprudência para com Deus. Está aí os versículos, versículo 19. Inversão de valor. Tem inversão de valor hoje, irmão? Sim ou não? É o que mais tem, irmão. O certo passou a ser errado. Já viu? O marido já não tem autoridade dentro de casa, não. Agora é machismo. Oh, meu Deus do céu. A autoridade do homem dentro de casa agora é machismo. E o homem que é para ser macho dentro de casa também, agora está querendo explorar da mulher. Fica em casa. Você tem que trabalhar, você tem que trocar a lâmpada. Você que... Você homem é um saco de batata. Toca essa lâmpada logo, rapaz. Carrega logo essa botija aí, pinta essa parede dessa casa. Não é? Os papéis estão invertidos. Estão ou não estão? Dá uma mensagem isso aí. Então a gente não pode pregar, porque é para dar aula, né, pastor? Versículo 5. Aí depois, versículo 22. Embriaguez. Tem gente hoje que escondidinho em casa, compra cervejinha. Não sei que céu o pessoal está aí não, mas tem gente aí assim. Texto 3, página 25, a visão do céu. Visão do céu, Isaías vê. Aí tem as 6 visões de Isaías. A visão de Cristo, não é? Viu o Senhor sentado num alto, sublime trono. Isso aqui também dá uma mensagem tremenda, né? Página 28. Isso aqui, porque esse texto é muito conhecido, eu estou pulando, tá bom? Página 28, o nascimento. Aqui eu quero falar umas coisinhas. Passa os slides aí, amado, por favor. Página 28. O nascimento virginal de Jesus. No fundo histórico aqui é o Emanuel, que Emanuel significa Deus conosco. Capítulo 6, né? Versículo 9. Porque, né, a virgem conceberá, capítulo 7, né? Dará um filho, e o seu nome será Emanuel. Aí, bem, Emanuel significa Deus conosco. O rei é o rei Acais. Quando ele profetiza isso, depois a gente pode ler aqui com mais calma, né? Nascimento virginal. Eu quero falar uma coisinha aqui sobre o nascimento virginal. Os irmãos sabem que em Maria foi feita a primeira inseminação. Não foi artificial, porque foi o Espírito Santo que fez. A primeira inseminação sobrenatural. Artificial, entre parênteses. Primeira inseminação. Alguém sabe como é que funciona a inseminação? Alguém sabe aqui como é que funciona? É assim, pega o óvulo da fêmea, o espermatozoide do macho, tanto de animal como de ser humano, é igual, fecundação é igual. Aí faz o processo de fecundação. Aí gera o zigoto, ou podemos chamar de embrião, que é um processozinho a mais, um embriãozinho. Se o Espírito Santo, que é aí que os católicos se confundem, se o Espírito Santo pegasse o óvulo de Maria, Jesus tinha nascido com o pecado original. Se você estudar teologia católica, por que eles falam que Maria era imaculada? Porque eles falam que
da descendência da mulher nascerá um. Aí eles pegam aquele texto ali e fala que as mulheres, no caso a Virgem Maria, Deus protegeu o ventre dela, eles falam, que por isso então não passou, o pecado original não passou. Mas não foi isso que o Espírito Santo fez, não. Porque a Bíblia fala que ele foi concedido obra e graça do Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez? Ele pegou o Espírito de Deus, criou um óvulo, criou um espermatozoide, fecundou, já trouxe o embrião pronto e colocou dentro de Maria. Quem já viu isso acontecendo? Eu, por exemplo, cresci no mundo do cavalo. Meus irmãos trabalham ali no Jockey Club, chega lá, vai contar meus irmãos lá. Meu irmão, esses dias ele vendeu uma égua, só a metade. Ele vendeu só a parte dele, 130 mil reais. Só a parte dele. A égua tem seguro e tudo, porque é muito dinheiro. Aí, o que acontece? Ele vendeu, só que ele vendeu com a garantia de 2 crias dela. Pegou o óvulo dela, congelou, 2 fecundações, comprou. Aí faz aquilo, guarda na geladeira. Pega uma égua, pangareca, olheira caída, aí, égua, pé dura. Pega aquilo, na época que ela está ovulando, coloca dentro através da injeçãozinha, coloca dentro do útero dessa éguinha cheia de carrapato, pé dura, que não tem raça nenhuma. Nasce o filho. Nasce, pode fazer exame do jeito que for, não tem nada da mãe, nada. Tudo foi dos pais biológicos. Assim foi a natureza de Jesus. Jesus não tinha nada de Maria. Você está me entendendo? Obra e graça. Maria era virgem. O Espírito Santo colocou lá dentro o embrião fecundado já. Por isso Jesus nasceu sem pecado. Que se o Espírito Santo pega o óvulo de Maria, o pecado original, porque Eva pecou, e o pecado passou de pai para filho, é assim que o pecado passa, chamado pecado original, natureza pecaminosa, está entendendo? Ela atinge o ser humano. E aí, mas Jesus, ele foi concebido, foi a primeira barriga de aluguel, foi Maria. Por isso que Jesus não fala mãe quando ele está adulto, fala mulher, o que tenho eu contigo? Porque ela foi apenas, e que foi uma grande coisa, tá, irmão? Por isso não podemos falar mal de Maria, né? Porque Maria foi uma mulher santa, realmente. Ela não foi perfeita, mas santa foi. E você também é santo. Uhum. Então, Jesus ele vai sentar no trono de Davi, seu pai. É uma profecia, porque tanto Davi como Maria descendem de Davi, os dois descendem. Então, porém, né, por causa de Jeconias, ali, se a gente for ler na genealogia, vai ver que é uma maldição. No livro por causa de Jeconias, em Mateus fala Jeconias, e há uma... Mas Davi, tanto por Maria como José, ambos, não é? Ambos são descendentes de Davi. Então, mesmo que não fosse, por exemplo, mas quando você adota uma pessoa, oficialmente, passa a ter o direito, todos os direitos paternos e maternos, direito de herança. Então Jesus ele vai sentar no trono de Davi, ele é profético, é um reino profético, e no sentido humano, ele tem todos os direitos de o fazer. Então, não muda nada. Mas existe de fato essa polêmica sim. Mas ele tem todo o direito. Então, nascimento virginal, já falamos aí essa partezinha do nascimento virginal, certo?
Passa aqui o slide que eu quero mostrar uma coisa nesse slide aí. Pode ir passando ainda mais, pode ir passando. Só aqui está explicando sobre a Virgem. Há uma... Aí, para aqui. Esse slide, ele é mandado para nós, para os professores. Eu não sei de onde esse sem juízo tirou essa frase ali, ó. Os espíritos familiares. Nós não acreditamos nisso. Isso não existe. Também não está no livro. Ainda bem, eu li o livro, será que está no livro? Mas não está no livro não. Tá bem? Não está no livro isso. Tá? No capítulo 8, página 30. Capítulo 8. A profecia do capítulo 8 trata do futuro imediato, quando predizem a queda de Samaria e o ataque da Babilônia contra Judá. Vai falar quando ela vai para o cativeiro. Tá? É uma profecia advertindo. Capítulo 8. Tá bom? Página 31, o mistério do reino do Emanuel. Capítulo 7, vai falar com Emanuel. O Emanuel ministrará o Deus conosco, vindo da Galileia, Zebulon, da sombra, né? Vai falar sobre o ministério dele aos gentios. Terra de Zebulon, terra de Naftali, ou de Naftali, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então o capítulo 9, do versículo 1 até o 5, vai falar do mistério do Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado. Versículo 7 e 8 vai falar da encarnação. Depois, aí o versículo 6 vai falar que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, características do nosso Messias, do nosso Rei, do nosso Senhor, característica de sua divindade, ok? O príncipe da paz, Pai da eternidade, não é? Ele não foi criado, ok? Então, aí então nós terminamos na página 34 com um exercíciozinho. Aí eu quero dizer aos irmãos, façam esse exercício. Na próxima aula a gente vai corrigir esse exercício também, para você estudar para a prova. E aí eu vou falar um pouco sobre a prova, que é só no final do livro que tem a prova. Eu vou dar algumas dicas para vocês estudarem, para ser bem. Faz uma provinha, mas não desanime. Se você não alcançar a nota, tem direito ainda de fazer uma outra provinha para recuperar a nota. Não se preocupe, mas tem que estudar. Se você não pegar no livro e vier para a prova, realmente você não vai conseguir médio. Você tem que estudar, mas vai estudando desde agora. Essa semana, hoje é segunda-feira, você vai ter a semana todinha. Leia novamente esses capítulos que eu falei e leia a lição 3, todinha, que é a lição da próxima aula. Leia, marque, aponte suas dúvidas. O aprendizado hoje talvez não foi tão bom, porque você não leu, pegou o livro hoje. Aí você fica assim, se você ler e anotar, você vai pegar mais. Ok, então, até agora? Amém?